Palestrar. O casamento da expectativa com experiência chega mais Gil Fernandes. Boa tarde, gente. Eu sou o Gil Fernandes, estou à frente da gerência de experiência e jornada do cliente dos Correios. A gente vai tratar um pouquinho aqui da temática expectativa e experiência. A gente vai falar também de cultura organizacional orientada para o cliente. A gente vai falar sobre métricas de experiência do cliente. A gente vai falar sobre conhecer o cliente. Já deve estar perguntando tudo isso em 20 minutos? A gente vai falar também sobre estratégia, sobre governança e sobre design de experiência. E a gente vai fazer tudo isso fazendo uma analogia com o casamento de uma expectativa que o cliente cria quando vai utilizar nosso serviço, com a experiência que ele obtém enquanto percorre aí toda a nossa cadeia, toda a sua jornada. E para falar um pouquinho de Correios antes, né? Aqui tem uma colinha, mas ela ficou cortada. Mas a gente possui aproximadamente 24.948 veículos dentro da nossa estrutura logística. A gente configura como a maior empresa empregadora seletista do país. A gente emprega quase 104 mil empregados. Para você ter uma ideia, o segundo colocado emprega 25% menos gente do que nós. A gente possui quase 13 mil unidades operacionais. A gente está presente em todos os municípios do Brasil. E a gente entrega cerca de 6,9 bilhões de objetos todos os anos. A gente participa de serviços como a distribuição de livros do FNDE, são 154 milhões de livros. A gente distribui quase 14 milhões de provas todos os anos para o Enem, e a gente distribui cerca de 25 milhões de encomendas todos os meses provenientes do e-commerce. Esses números praticamente dobram no mês de novembro e de dezembro, então, se somar tudo direitinho, a gente distribui aí quase 360 milhões de encomendas todos os anos, o que nos configura aí como o principal player de distribuição de encomendas no país. Bem, com todos esses números, a gente tem alguns desafios e projetos. Nosso desafio ele se concentra principalmente na questão da escala. Qualquer alteração que eu faça no nosso produto, no nosso custo, visando aí a experiência do cliente, visando melhorar, ela ganha escalas inimagináveis. Então, se a gente aumentar, por exemplo, 10 centavos no nosso processo para distribuir um objeto, significa dizer que a gente está aumentando, ao longo do nosso custo, 690 milhões de reais. Então, como alterar processo de forma célere, solidificar uma cultura focada no cliente, solidificar a cultura ágil dentro da empresa com números tão grandes. Esses são os nossos desafios. E nossos projetos? Bom, a gente tem projetos para enfrentar esses desafios. A gente está passando por um momento de revisão dos nossos canais de atendimento. A gente acabou de entregar uma nova plataforma, que é a plataforma multicanal, que insere dentro de um mesmo contexto todas as informações dos nossos clientes. A gente possui métricas de experiência do cliente. A gente implantou recentemente o NPS. A gente trabalha o Net Promoter Score, direcionado aos nossos destinatários. A gente possui também o índice de satisfação do cliente, como métrica de experiência. A gente implantou a prototipação. Então, todos os nossos produtos e serviços eles passam agora a serem prototipados antes de ir para a solução final. Então, o cliente participa dessa construção conosco. E a nossa empresa é uma empresa que nasceu para poder distribuir correspondência. Então, nós, quando nascemos como empresa, em 1969, o foco do nosso trabalho era a distribuição de correspondência. Correspondência e correspondência agrupada ou malote, como vocês devem estar mais acostumados a ouvir. E dentro de uma estrutura totalmente fordista, com pouquíssima flexibilidade. Então, a gente fazia tudo o que o cliente quisesse, desde que ele se adaptasse ao nosso processo, aquela velha história do Ford T preto, né? E com o avanço da comunicação, o processo de distribuição de correspondência ele foi alterado. E com a nossa principal fonte de receita deixou de ser a distribuição de correspondência, deixou de ser a distribuição de malote e passou a ser a distribuição de encomendas, compras que vocês fazem aí no dia a dia pela internet. Com isso, o que muda? Muda basicamente a necessidade do cliente. Insere para nós um novo desafio, que é o desafio de atender melhor a esse cliente, olhando para a sua experiência.
E aí a gente passou a validar os processos que nós tínhamos até então. Tudo que a gente tinha, tudo que a gente disponibilizava sem perguntar para o cliente, agora a gente está perguntando. Cliente, eu estou fazendo esse processo, eu estou te dando essa informação, mas ela faz sentido para você? Porque se não faz sentido para o cliente, não faz sentido fazer. E a gente implementou também a governança em experiência do cliente, a governança em CX. Tudo isso, todo esse trabalho de ouvir o cliente, entender o que ele quer, entender suas dores, entender como se melhora a sua expectativa, a sua experiência, tem que ser tratado, tem que ser resolvido. Então, a gente implantou um processo de governança no qual a gente dá soluções para melhorar a experiência do cliente. Isso porque, como diz Kotler, manter um cliente, conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um cliente. Então, usando a linguagem popular aí, e aí já partindo para o lado matrimonial, a gente não quer que o nosso cliente seja só um crush ou só ficar com o nosso cliente. A gente quer que essa relação evolua para algo mais sério, né? Um casamento. Mas não é um casamento qualquer, é um casamento de uma empresa que todos os dias se esforça para encantar o seu cliente e que deixa o seu cliente cada vez mais apaixonado. E a gente sabe que esse casamento, ele na verdade começa com uma jornada. Uma jornada de quando o cliente identifica que quer utilizar o seu serviço, ele utiliza o seu serviço, e quando ele tem então contato com os seus canais, com o seu front, com os sistemas, com o back, via de regra, ele não sabe, mas ele está tendo contato com os seus processos, que podem ser bons ou podem não ser tão bons assim. Podem gerar experiências positivas ou não. Quando as experiências não são positivas, ele caminha para o pós-serviço, quando ele vai fazer uma reclamação e espera que a sua solução venha na mesma proporção da sua urgência. E aí a gente deixou por último para falar do pré-serviço, né? O pré-serviço é o momento em que o cliente vai atrás, identifica a sua necessidade e vai atrás de uma empresa que possa prestar seu serviço. E quantos casamentos já não começaram dessa maneira aí? E eu estou falando de casamento de experiência de cliente e empresa, tá, gente? O cliente ele vai até seus canais de comunicação, vai aos canais que você disponibiliza para conhecer seu produto e serviço, mas isso muitas vezes não é suficiente. Então, ele olhou, ele entendeu toda a informação, mas será que ele já confia? Ele precisa confiar. E para confiar, ele precisa ouvir a experiência de quem já passou pela sua jornada, de quem já utilizou o seu serviço. Então, ele vai recorrer à sabedoria das multidões. Ele vai recorrer à recomendação. Quem que usou o seu serviço? Recomenda? Ele é bom? E aí a gente sai um pouquinho desse clima nupcial para poder falar um pouquinho de Correios. Nós implementamos, em agosto do ano passado, uma pesquisa NPS para os nossos destinatários. E o que a gente pergunta para o nosso destinatário é: qual é a chance de você recomendar os Correios para um amigo ou familiar? E por quê? Seguindo a metodologia NPS, ele diz para a gente o quanto ele recomendaria ou não. Quanto mais verdinho, maior a recomendação. Quanto mais para o vermelho, menor a recomendação. E aí a gente faz a análise textual de tudo que o cliente diz, faz a clusterização com base nos processos que a gente possui para poder entender o que o cliente está dizendo de tão importante para nós, para poder solucionar os seus problemas. E o que o nosso cliente está dizendo para nós, basicamente, olhando para dentro do nosso processo, cruzando com o que ele diz que para ele é uma dificuldade. Ele diz: olha, não recebi a encomenda em casa e tive que buscar na agência. E aí, pelo mapa, é possível a gente perceber que esse problema ele é bem localizado. E perpassa, inclusive, o nosso poder de ação muitas das vezes. Por que perpassa? Porque a gente está falando basicamente de locais onde a gente suspendeu a distribuição domiciliar em boa parte das cidades por conta de violência urbana. Então, é um processo que está além do nosso poder de decisão, do nosso poder de ação. O que a gente tem feito, então? Bom, se eu não consigo levar a encomenda até a casa do sujeito, porque, via de regra, ele está num local de difícil acesso, num local que a gente enfrenta muito problema relacionado à violência, a gente está, pelo menos, permitindo a esse cliente que ele retire essa encomenda ao mais próximo possível da sua residência. Então, a gente quer reduzir o atrito dentro dessa jornada do nosso cliente. Okay? Então, bom, considerando que o cliente passe por toda essa etapa de pré-serviço, voltando agora para o nosso matrimônio, né? Considerando que o cliente perpasse por toda essa etapa de pré-serviço, que ele busque a recomendação e que a sua empresa seja bem recomendada, então, deu match. A gente vai, o seu fluxo de ativação ele foi concluído com sucesso, e a gente vai agora para uma fase de conhecimento
melhor, o conhecimento mais aprofundado da sua empresa em relação ao cliente e do seu cliente em relação aos seus processos. O que é importante nesse conhecimento? Né? Avançando aí já para uma fase de namoro, a gente precisa implantar pontos de escuta desse cliente a cada um passo que ele dá, a cada um canal nosso que ele acessa. E isso porque a gente quer que esse cliente, a gente entende que esse cliente ele vai ser responsável por recomendar ou não a nossa empresa para aqueles que estão no início do fluxo de ativação. Então, saber ouvir esse cliente é importante, mas principalmente decodificar suas necessidades. Visitar esse cliente, poder visitá-lo, poder conhecer, poder entender como é que ele utiliza esse serviço, observá-lo durante a utilização desse serviço. Eu já vi aí que deu algo ruim aí no 20, né? Então entender como é que esse cliente utiliza o seu serviço é importantíssimo, porque como é que o cliente interage? Na prática, você tem todo um trabalho de criação, de desenvolvimento de um produto e leva segundo a visão da criação daquele produto. Mas como é que o cliente interage com esse produto? Então, eu e a minha equipe, que está ali escondidinha, a gente tem ido às agências dos Correios, a gente tem visitado os clientes dos Correios, a gente tem interagido, tem visto como ele interage com o nosso mobiliário, com o nosso atendente, com os nossos sistemas, para poder, a partir daí, desenvolver soluções que sejam mais aderentes com a necessidade desse cliente. E esse trabalho está servindo de um protótipo que a gente está executando agora aqui em Brasília, justamente modificando todo o nosso fluxo de atendimento. E quando o cliente dá de cara com uma experiência ruim, por trás dela tem processos, via de regra, que são onerosos dentro da própria empresa e onerosos para o cliente. Então, o nosso foco, dentro da governança de experiência do cliente, tem sido reduzir ao máximo o ônus do nosso processo no momento de interação com o nosso cliente. Isso porque a gente entende que esse cliente ele tem jornada múltipla, tripla, quádrupla, ele tem necessidades distintas que precisam ser atendidas e que meu produto não pode concorrer com essas necessidades diárias. Meu produto tem que ser um facilitador na vida do cliente e não dificultá-los. E em que pese, muitas das vezes, a gente consiga implementar toda uma rotina de como ouvir esse cliente, o que acontece depois? Em diversas organizações, sobretudo as mais tradicionais, eles entram dentro de um plano de negócio. Um plano de negócio que não costuma ser simples. Um plano de negócio que se preocupa em como ensinar a fazer a própria gasolina, como levar flores, fazer judô, natação e ser o Rodrigo Hilbert. Né? Então, por mais que um plano bem elaborado, seja motriz, força motriz, para fazer um produto bem feito, a gente precisa fazer entregas constantes para esse cliente. A gente precisa demonstrar para ele que a gente ouviu a dor dele e que a gente se incomodou efetivamente com as dores desse cliente. Porque se isso não acontece, a sensação que a gente passa para o nosso cliente é de descaso. E aí, pensando no casamento, na hipótese de descaso, vem o divórcio. E o divórcio porque, aparentemente, a necessidade do cliente, a expectativa que ele gerou, não foi condizente com a sua experiência. E considerando que a necessidade do cliente não deixou de existir somente porque a nossa empresa não deixou de atendê-la ou deixou de atendê-la no tempo em que o cliente precisava, daí vem a constatação que a nossa empresa não quer ouvir. Nosso cliente foi para a concorrência. E a concorrência, ela não levou o nosso cliente porque ela é mais bonita, mais eficaz, é mais completa. Ela levou simplesmente porque ela foi capaz de olhar para as dores mais urgentes daquele cliente e entregar doses diárias de encantamento a partir das dores que o cliente manifestava. Então, a gente quer partir aqui, o que a gente quer passar de mensagem é, ok, a gente entende a necessidade de um plano bem elaborado, mas para a experiência do cliente a gente precisa priorizar, a gente precisa entregar melhorias contínuas, a gente precisa entregar sempre, a gente precisa encantar todos os dias. E tem receita de bolo para isso? Não tem receita de bolo. Mas o que a gente vem adotando como prática na nossa empresa? A primeira parte é a pesquisa. E, efetivamente, entender o que seu cliente quer. Ouvi-lo em todos os canais que são possíveis ouvi-lo. Entender a necessidade dele, visitá-lo, ir atrás desse cliente. Onde ele estiver, a gente tem que estar junto. Analisar a persona, entender que aquele cliente, muitas das vezes, ele representa um grupo de clientes, uma persona. Portanto, entender essa persona, analisar toda a jornada que o cliente percorre
e o seu mapa emocional para entender os gargalos nos seus processos, naqueles processos onerosos que a gente viu anteriormente, para, a partir daí, criar a nova e positiva experiência de compra para o nosso cliente. Bom, então, rapidamente, a gente falou de cultura, a gente falou de métrica, de experiência, a gente falou sobre a necessidade de conhecer o cliente. Quando a gente abordou a jornada, a gente falou de design, a gente falou de estratégia, e é necessário uma governança que transforme todos esses conceitos em melhorias da experiência do nosso cliente. E aí, já caminhando para o final, e já caminhando para o que a gente propõe como forma de atuação, como governança para a experiência do cliente, a gente propõe o famoso construir, medir, aprender. E um ciclo que não cessa nunca. A gente vai até o cliente, a gente ouve esse cliente, a gente entende as suas dores e a gente constrói, a partir daí, constrói soluções que foram solicitadas, que foram pensadas, que muitas das vezes o cliente nem sabe que tem, mas a gente constrói e aí a gente mede. E como que a gente mede? Submetendo isso para a análise do próprio cliente. E quando a gente mede, entendendo o que o cliente quer, aquilo que ele precisa, a gente aprende. E ao aprender, a gente descobre que a nossa construção inicial ela era ainda muito tímida, ela era um MVP. E como ela era um MVP, ela precisa ser melhorada. O que a gente faz? Volta para a prancheta e vai construir novamente. E aí, seguindo todo esse ciclo, a gente vai entregando as doses diárias de encantamento, que é o que a gente espera praticar ao longo de todo o nosso trabalho. E dessa maneira, entregando cada dia uma dose de encantamento para o nosso cliente, o que a gente espera é que cliente e empresa tenham as suas expectativas correspondidas, que cliente, quando criou uma experiência, quando entrou no seu site, criou a expectativa, que ela seja correspondente à experiência que ele encontrou durante a utilização do serviço, para que, assim sendo, cliente e empresa sejam felizes para sempre. É o que eu desejo. Muito obrigado. Vamos lá, nós temos 5 minutinhos de perguntas. Alguém está com o microfone ali? Parabéns pela palestra, viu, Gil? Obrigado. Vamos lá, alguém? Se eu entrar devagar por aqui, alguém vai ver que eu cheguei atrasado? Não, discretamente. Ninguém viu que Aqui eu cheguei tem uma atrasado. ao microfone. Isso, Vivi. Lá vou eu de novo. Correios, né? Gil, a pergunta é sobre a experiência que você tem tido com a prototipação, ainda mais que a gente tem se envolvido muito com isso. Então, nesses últimos testes que você fez, né, um pouquinho dessa experiência eu acho que é bacana. A pergunta é um pouco combinada, porque ele também é do Correio. A gente nunca Entreguei, né, fez você? isso, tá, Gil? A gente Isso nunca chama fez isso. corporativismo. A gente Isso. conhece bem, sim. Pode ficar tranquilo. Pois é, a gente desde sempre, né, até pela cultura da empresa, e mudar a cultura de uma empresa não é tarefa fácil, a gente sempre trabalhou com uma cultura muito voltada e orientada para os nossos próprios processos. A gente definia e entregava para o cliente um pacote pronto. E isso não é a melhor experiência, e a gente sofria muito com essas críticas relacionadas ao que a gente entregava. Desde então, a gente passou a adotar a prototipação. Ela ainda está bem incipiente, né, Moacir, como você bem sabe, mas ela foi um primeiro passo nesse sentido de experimentar o que o cliente quer, entender o que ele efetivamente precisa, para daí poder adaptar soluções. Antes, a gente ficava preso dentro daquele plano de negócio grande, extenso, né? E agora a gente partiu para a solução mais simples. E o protótipo é a mais simples de todas elas. A gente testa ainda em ambiente de homologação, ambiente de teste, para que o cliente valide, e daí sim a gente vai para a solução definitiva. Temos uma aqui, né? Isso. Bom, eu ia perguntar da minha encomenda que não chegou, mas o colega aqui disse que não era o ambiente certo. Aí eu pensei que ele tinha pego a tua encomenda. Eu fiquei preocupado. Não era. Tá, eu sou o Leonardo, sou do Banco do Brasil. Queria saber como é que vocês lidam com a expressão normalmente ligada à felicidade que a gente vê nas redes sociais, que é objeto saiu para entrega. Pois é, Leonardo. Bom, primeiro, se teu objeto de fato atrasou, você pode falar com a gente está lá inteira disposição, a gente quer ouvir mesmo, a gente sabe que tem problema. E assim, no meio de 25 milhões de objetos postados todos os meses, isso é um dado importante a gente trazer,
O nosso índice de qualidade ele chega a 99% de distribuição dentro do prazo. Daí você fala assim, puxa, é possível que um objeto tenha saído? É possível. E esse 1% é número pra caramba, é muita coisa. A gente é a única empresa que trabalha entregando encomenda de qualquer município do Brasil para qualquer município do Brasil. Então, isso é bem relevante a gente falar, para poder dar os números aí, porque o que a gente mais vê na web olha, não está legal, não funciona. Sim, é um universo bem pequeno, considerado um universo maior, mas que precisa ser atendido. E aí, quando você fala do objeto saiu para entrega, a gente implementou o NPS, a pesquisa através do SMS com o destinatário, justamente visando captar esse momento, né? Isso era uma tarefa comum porque a gente lidava com o fluxo do nosso processo, ele olhava para si próprio. Então, entregar dentro do prazo ou fazer a tentativa de entrega dentro do prazo era a meta. E o que a gente está alterando? A gente está mudando isso para a efetividade da entrega. Não me basta dizer que saí para entregar na sua casa. Eu, de fato, entreguei. É isso que você quer como cliente. Então, a gente mudou essa lógica para poder olhar, de fato, para o cliente. Então, não basta, em breve, essa informação de saiu para a entrega, ela vai deixar de ser relevante para os nossos processos. Só vai ser importante a informação de que, efetivamente, eu entreguei o objeto para você. Beleza? Oi, Gil. Rosemary, da Caixa. Joia? Joia. Os Correios, eles apostaram em algumas outras pegadas de negócio diferente por algum tempo, né? E, pelo que você está me falando, vocês estão revendo a jornada de vocês enquanto o produto fim de vocês, né? Vocês estão pensando em novos produtos também, com o que você está ouvindo aí das tuas pesquisas, dos teus clientes, né? O que o Correio está pensando? Então, nessas visitas, é interessante como que a gente, os nossos processos, eles perpassam para a visão dos nossos clientes, né? Dentro dessas visitas que a gente fez, um dos clientes, uma senhorinha, ela disse para a gente o seguinte, olha, eu amo os Correios, mas vocês acho que se perderam com a quantidade de produtos que vocês hoje têm. E a gente também tem essa sensação. E o que a gente está fazendo, então, é um projeto que deve entrar aliás, já está em andamento, né, mas a gente deve ter as primeiras entregas a partir do ano que vem. A gente está revendo todo o nosso canal de atendimento e, dentro dessa revisão de canal, a gente está revendo todo o portfólio. Então, eu não vou mais vender tudo para todo mundo. Eu vou ter canais específicos para vender produtos específicos. Então, a gente partiu para olhar para aquele produto que, para a gente, hoje, é o produto-chefe da empresa, que são as encomendas. Não pode ser muito diferente disso. Exatamente, exatamente. Okay? Acho que a gente não consegue fazer mais uma. Dá tempo da gente chegar e falar assim, muito obrigada. Muito obrigado, Gil. Obrigadão, cara. Valeu. Legal, Gil.